Oi, eu sou o Fábio. E eu sou Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que tá aqui festejando a despedida de seu Zé Inocêncio, né? Despedida literal, de repente, né? Mas enfim. Como a gente faz em todo final de novela, fazemos aqui um balanço geral. E a gente sempre tá tentando trazer algum convidado para falar, acrescentar informações. E hoje a gente vai ter uma honra muito grande, né, Larissa? Sim, a gente vai receber o José Armando Vanucci pra falar de Renascer. Alguém que tem mais propriedade que a gente pra falar de Renascer, porque inclusive assistiu a versão original. Eu gostei do. Inclusive assistiu a versão original. Olá, tudo jóia. Tudo Eu bem. tinha uma expectativa tão grande com Renascer, porque eu acho que assim, ela tem. Até me questionaram uma vez, porque eu falei assim: é obra-prima do Benedito Rui Barbosa. Mas talvez seja o Rei do Gado mesmo, né? Onde ele elabora melhor o texto ali, né? Mas eu tinha uma expectativa muito grande de chegar a uma trilogia do Benedito, mas confesso que eu acho que eu tô como a maioria ali, fui perdendo o interesse na novela e tal. Não tem como não se impactar, né? Porque tem cenas maravilhosas ali, mas não é aquela que me obrigou a ficar de segunda a sábado na frente da TV. Então hoje aqui a gente vai se reunir, a gente vai conversar um pouco sobre Renascer e com a presença do grande jornalista Vanucci aqui, então pode rodar a vinheta. A primeira coisa que eu já vou jogar aqui, né? A gente tem que decidir se Renascer foi boa ou se ela foi ruim. Nosso público tá esperando isso. Sabe que eu fico pensando muito nisso, né? Assim, falar que ela foi ruim, não dá para falar que ela, assim, ela não foi um fracasso, porque a audiência foi boa, né? Você tem um sucesso comercial muito grande, né? É a novela que lidera ali o ranking de ações, de merchandising e tal. Então, assim, ruim ela não foi, fracasso ela não foi, mas ela não repercutiu, né? E talvez ela tenha sido a novela que mostrou que mudou, né? O mundo mudou. A gente talvez não queira mais dessa coisa de contemplar uma novela. Você precisa entrar nessa novela. Você não pode ficar assistindo com distanciamento. Você precisa se envolver com as histórias. Você acha que se o Bruno tivesse mexido mais no texto, teria feito diferença? Se ele tivesse deixado essa história um pouco mais rápida, mais interessante? Eu acho, mesmo porque o começo, assim, se você pegar a primeira fase, eu acho que comparando com a original, essa primeira fase foi muito melhor, porque ela foi estendida, né? Muito boa. Então a gente teve mais história ali, se envolveu. E aí vem um outro problema de toda a novela do Benedito Rui Barbosa. A primeira fase dele é maravilhosa. É um cinema, né? É uma minissérie, né? Então você tem uma história condensada, você tem uma coisa legal ali, pronto, vai. E eu acho que ele explorou muito mais. Foi uma novela muito rica nessa primeira fase. E Humberto Carrão, eu acho que ele mandou muito bem. Né? Ele me convencia ali que era um coronel que queria lutar, queria... Né? E fez a promessa, né? Que fez uma cumplicidade com aquela árvore ali. Agora, eu acho que o Bruno tinha que ter mexido. No começo, a história da Buba e do Zé Venâncio pegou todo mundo, né? Aí ele falava, eu não posso, tenho que matar ele, porque senão a história não continua. Vai. Pô, mas dá pra você trazer todas as outras histórias com ele vivo. Se deu química ali, se as pessoas estavam torcendo, eu teria mantido ali aquela história. E foi a segunda vez ainda que ele mantém a morte de um personagem que dava pra fazer render história. Em Pantanal ele também matou lá a mãe do Jove, porque a atriz original, ela... A Madeleine, isso, minha memória tá péssima. Porque a atriz precisava sair na novela original e matou também no remake, sabe? Mas eu até entendo que talvez tenha uma pressão ali do Benedito ali, de falar assim, tem a obra original aqui, é mais difícil talvez pro Neto ter que romper tanto. Mas você consegue, né? Você consegue achar, porque assim, depois a Buba teria que mudar de irmão, né? Mas também ela se perde, né? Eu acho que era uma história que podia render tanto, um casal que podia render tanto. A história dela se perdeu, né? Depois da morte do Zé Venâncio. Completamente, assim. Ficou apagadinho. Mas eu acho que quase todas as histórias se perdem ali, né? Porque, assim, é interessante como você fala assim, agora vai pegar isso aqui. Aí esvazia, né? A Buba depois teve o que não tinha na primeira versão, a família, né, essa história pregressa dela ali, que foi interessante, traz uma discussão legal, poderia também ter ampliado. Você acha que, você sente ali, você fala, agora vai pegar isso aqui e morre, né, morre. E fica muito na história de um coronel que não tem, um coronel que não bota o pé no chão ali, né, tá, parece que de meia o tempo todo.
É curioso, porque normalmente em novela, quando você mata um personagem, faz a história andar. O Valsir faz muito isso, ele mata muito personagem pra dar um dinamismo. Aqui a gente tem a impressão que quando você mata, você perde as coisas. Eu acho que é como cada um entende o que vai ser a morte na sua história, né? Valsir, ele usa muito o quem matou, né? E qual o mistério que teve ali. Ele não entrega muito, né? Ele vai... E o Valsir é perito, né, de fazer a cada bloco de novela, é como se fosse uma série, né? Ele conta uma historinha larga aqui, depois ele até retoma, né? Mas ele sempre vai dando protagonismo, ele consegue fazer um movimento. Você pode não gostar da novela dele, mas que é uma novela eficiente nesse sentido, né? E eu acho que com Renascer, a morte é a morte para eliminar mesmo, né? Porque a gente fica sabendo quem matou, então não tem um interesse nenhum, né? Morreu, pronto, foi embora, foi mais uma tocaia, foi uma vingança, né? Agora, Renascer, eu acho que como novela, é quando a gente entende muito o que é o Benedito, né? O Benedito Rui Barbosa, ele conta a história, e eu só fui compreender isso claramente quando eu fui fazer a entrevista com ele pro livro, né? Pro Biografia da Televisão Brasileira. Porque ele fala assim, a gente perguntou para ele, como é que você começou a escrever novela? E aí ele volta a história, ele falou, ó, eu preciso voltar na minha infância. E aí ele começa a contar que ele lia livro para os amiguinhos dele, que os amiguinhos não sabiam ler, e ele lia em capítulos para justamente prender a atenção e ter aqueles amigos por perto o tempo todo. Mas ele conta muito da relação dele com o pai, né? Do que ele aprendeu com o pai, do que ele viveu com o pai, quais foram... Então, a obra do Benedito é sempre a relação de um pai e um filho. Pai Pode ver. Filho. Né? Pai e filho. É muito mais forte isso do que a relação de amor, né? O Zé Inocêncio poderia ter com a Aurora ali, mudar totalmente a trama. Ainda mais que a Malu chegando ali, né? Você poderia, mas você tem uma história ali que é esse filho que no final liberta o pai, né? E você acha que a escolha do Marcos Palmeira para esse Zé Inocêncio foi realmente o que pode ter estragado essa situação desse filho com o pai? Porque eu vejo o Juan Paiva muito bem como João Pedro, mas o Marcos Palmeira me parece que não chega lá nesse Zé Inocêncio que foi, por exemplo, o Zé Inocêncio do Antônio Fagundes. Eu concordo com você, assim. Eu acho que o Marcos Palmeira teve muito daquele negócio que, assim, lá atrás o Benedito fez o Renascer e o Rei do Gado com Fagundes e tal, então daria para usar o mesmo ator, né, para Pantanal e Renascer. E se der certo, para Rei do Gado. Mas não é o Marcos Palmeira não traz esse cara forte como um coronel. Ele traz, assim, quando você olha ali, ele é um Zé Inocêncio ambientalista, que tem outra preocupação, sabe assim? Não e é óbvio, é essa mensagem, né? A mensagem é que você consegue fazer aquela cultura do cacau de uma forma muito mais responsável, né? Mas ao mesmo tempo ele tem as vinganças, ao mesmo tempo ele tem o corpo fechado. Então toda essa história fica fraca, né? Quando ele traz esse homem tão contemporâneo, né? Eu acho que precisava ser mais sujo esse coronel, sabe? Sim, tem uma coisa mais soturna, né, ali que falta, eu acho. E o Humberto Carrão, ele dava esse tempero. Essa primeira fase, você sente ali o homem que está realmente apaixonado. E até entendo, assim, a paixão do Zé Inocêncio ficou no passado, né? Uma história de amor que está lá atrás, morreu, né? Então ele fica olhando muito ali, né? Ele não tem essa paixão que pode estourar no coração. Mas na outra versão, eu entendia quando o Fagundes trazia isso. Você sentia um amor ainda presente. Agora você sente uma saudade, uma memória, algo que você fala, pô, esse homem já virou a página, né? Além disso, você vê outras diferenças com a versão antiga da novela? O Bruno conseguiu trazer algumas coisas, né, E é engraçado que tem toda uma questão hoje moral e religiosa, né? Porque fala, não, a Globo precisa se aproximar dos evangélicos, ela precisa tirar... Eu acho que assim, lá atrás, a primeira versão, acho que ela foi um pouquinho mais ousada, mas que a TV era mais ousada em cenas mais erotizadas, tal, quando precisava botar ali uma coisinha, mas não é esse o mote da novela, né? A gente tem que pensar que não é essa a pegada, né? Mas aí ele botou o pastor para equilibrar ali com o padre e tal, mas virou uma novela onde você tem o pastor, tinha o padre, você tem a Umbanda, você tem tudo ali, né? Esse sincretismo está presente, né? Então acho que nisso o Bruno conseguiu atender talvez a essa demanda da Globo, essa preocupação da Globo, mas sem
quebrar a essência da novela, né? Eu gostei, nisso eu gostei. É a forma de você ter todos os públicos junto, né? E falar assim, ó, uma grande bobagem, né? Você pode contar, eu acho que a cena mais intensa que teve, assim, mais forte que teve, foi a noite do Zé Inocêncio com a Aurora, é super quente, começa numa fogueira e você não vê absolutamente nada e você entende a intensidade daquela paixão. Pronto, você sabe que aquela foi a noite mais daquele casal sem mostrar nada. Mas então que Inocêncio decidiu seguir com a vida dele mesmo. A respeito da recepção do público, que a gente aqui já falou que a novela não é ruim, porém falhou na parte de atrair o público. Por que você acha que o pessoal não se interessou, embora tenha engajado muito na primeira fase, como você comentou? Eu acho que assim, eu tava conversando aqui em casa, né? Falei assim, pô, é a última semana, né? Tem que assistir mais, né? Não, agora eu preciso, porque senão eu vou perder a história. Mas antes você tinha a sensação de que, ó, a novela ela é tão devagar e tal, que você não vai mudar muita coisa. Né? Não vai. Talvez você perca uma grande interpretação, um textão ali de pai para filho, alguma coisa da Mariana, pontual de uma interpretação, que aí você busca lá no Globoplay, você busca no site, pronto, você achou aquele recorte. Eu acho que o que passou a sensação para o público foi justamente isso, de tanto faz, se você perdeu o capítulo da segunda, tá bom, na terça não vai mudar. Mas se você perdeu da segunda, da terça, na quarta também não. Você vai entrar e vai entender a história. E se você entrar só na sexta-feira, normal também. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. O público começou a falar, não, se eu perder alguns capítulos, né? Dá pra eu me virar. Né? Faltou ação, faltou ritmo, faltou aquele negócio de, né? De ser um acontecimento de bloco para bloco, não é nem de capítulo para capítulo. Que é mais ou menos o que o Valcir às vezes faz. Quando ele vê que a novela dele tá degringolando, ele bota tanta ação que você fala, eu tenho que assistir, senão eu vou perder alguma coisa. Mesmo que sejam ações frágeis, mas ele coloca movimento na história. Eu acho que nesse sentido Renascer perde, né? Eu tava pensando que uma novela que traz indiferença é pior do que uma novela que é mal falada. Por exemplo, Terra e Paixão tinha muita crítica, né? Essa cena foi mal feita, não sei o quê. Mas movimentava, né? Você tá falando tem coisa acontecendo. E acho que a questão de Renascer é meio essa, né? Uma novela que acaba ficando indiferente. Você acha que é uma novela indiferente, assim? Uma novela sem... Eu acho que que não gerou repercussão, né? Não gerou falatório, né? Não gerou... Nem conversa em casa. Terminava o capítulo, você falava, tá bom, agora veio o Globo Repórter. Tá bom. Entendeu? Você não parava pra falar, nossa, mas você viu o Zé Inocêncio fez tal coisa, né? A não ser quando tinha uma cena de textão mesmo, né? Quando você pega... eu lembro o momento em que o Zé Augusto está explicando para o pai o que é uma mulher trans, e aí eles começam a conversar ali, e ele traz da relação, ele fala, não, mas eu sempre fui um pai presente e tal. Não foi, a gente estava ali, e aí ele começa a falar dessa relação pai e filho, que é um monólogo quase ali de um lado, e depois um monólogo do outro, que é bifão mesmo, e que aí você para e fala, nossa, que interpretação, e aí você traz... Mas são poucas as discussões que você vai no final do capítulo, ou como foi a vinheta, que era comercial, né? Óbvio, né? Uma preocupação, não era uma... Tinha um conteúdo, óbvio, tinha uma linha editorial ali, mas era muito mais uma ação comercial de transformar a vinheta, né? E botar o lixo, aquela questão toda para falar sim. Tal. Ali aquilo impactou, mas por quê? Porque era muito diferente, né? Era algo que chacoalhou com o... Mas o resto não ia ter. Que discussão você ia trazer da Buba, se vai para a Fazenda ou vai para o Rio de Janeiro, né? A professora também, né? Eu lembro que na primeira versão, as coisas que a professorinha trazia, né? Aquilo gerava muita discussão. Mas o mundo era outro também, né? A gente sentava para assistir novela e não tinha concorrência, né? Você tinha a própria TV concorrendo. Hoje não, hoje você tem as outras plataformas, né? Você divide a sua atenção com rede social comentando ali ou não, né? Você falando da falta de acontecimento, de que a gente não precisava ver todos os dias, me fez pensar que é a sensação que eu tinha, por exemplo, com A Grande Família, em que eu não precisava assistir todos os episódios para entender o que estava acontecendo. Eu assisto um ou outro, consigo entender mais ou menos a relação daqueles personagens, e é isso. Vou estar exposto a algumas cenas muito bonitas. No dia anterior a essa gravação,
teve o delegado aparecendo lá na fazenda do Egídio. Eu achei super bonito as tomadas de câmera aparecendo, mostrando bem de frente eles, ou mostrando de fundo. Tudo é muito bonito, mas nada que no final eu chegue e fale, nossa, olha que legal, gente, vamos assistir essa novela. Não, foi um negócio... Não, nada que você precisa dividir com alguém, né? Assim, que você tenha... É isso, o comentário, né? Falta. E hoje, assim, numa era em que a gente está tão multifacetado com conteúdo, eu vou pegar um exemplo, Pedaço de Mim. Pedaço de Mim, muitas pessoas assistiram a partir do comentário de alguém, do falatório, né? Porque, assim, talvez olhando na plataforma, falar, uma série brasileira, entre a brasileira e a americana, é sério, o Brasil não faz muito bem. Não, e aí começou aquele falatório, nossa, a Juliana tá bem, a história é boa, só vai ter barriga no 12º episódio. Foi todo mundo assistir, virou uma febre mundial. E a história é boa. Então, eu acho que o que falta o que talvez pegasse até mais Renascer é se todo mundo tivesse, de alguma forma, comentando, até mesmo que tivesse erro de continuidade, pronto, Sim. Já estava o povo assim. E essa é uma novela que você pega assim, é um texto maravilhoso, é um texto poético ali, você tem momentos ali maravilhosos, assim, pensados, assim, de estrutura, você tem cenas, eu sempre cito, eu acho que um dos momentos mais bonitos que eu vi ali é a despedida da Jacutinga, né? Porque ali, assim, é uma cena bem construída, é uma cena demorada, é uma cena de direção, é uma cena com muita fotografia, com uma bela interpretação da Juliana, o Matheus que entra lá, e aí a cereja do bolo é a partida do caminhãozinho, que aquela cena é muito demorada para fazer, porque ela é feita toda no retrovisor, então a Juliana tem que ter a emoção certa no ângulo certo do rosto aqui, né? Olhando aqui para o lado, a câmera tem que pegar de trás para dar essa impressão. É muito técnico isso, né? E você vê uma cena belíssima ali. Então, você vê que é uma novela com cuidado de direção, com cuidado de um filtro diferente, né? Você vê que tem um acabamento, né? Que tem uma preocupação. Sim, mas outros ângulos, né? Até a cena agora do atentado lá com o Zé Inocêncio é muito bonita, tal, a coisa do sangue, da coisa toda, o boi e tal. É tudo muito bem feito, né? Uma pena que realmente a gente não consegue não é nada que nos prenda o suficiente, né? Lembro que Pantanal conseguiu isso. Pantanal, eu às vezes tinha cenas da Maria Bruaca, assim, e eu falava, não, eu tenho que comentar isso com a minha mãe, porque minha mãe vai amar, então ela precisa assistir comigo. Aí eu botava, mãe, vem aqui ver no Globoplay essa daqui que você perdeu. Renascer nunca me aconteceu isso. Eu acho que essa é a grande diferença. Você falou dessa cena aí, né, da terceira tocaia ali. É uma cena muito difícil de fazer, porque estão vários tiros, né? E assim, e não tem, errou o primeiro, tá ruim, volta, porque, né, você tem que estourar ali, estraga a roupa, vai tudo embora. Você tem um monte de mecanismo que tem que estar funcionando certinho. Pô, você vê que deve ter tido muito ensaio, muito preparo, uma fotografia. E não repercute depois, né? Não ficou fake, né? Não ficou como Família Tudo essas cenas. As cenas ficaram boas mesmo. Mas, gente, novela, assim, isso eu aprendi conversando com muito autor, né? Que às vezes, autor e diretor, novela é tão industrial o negócio, né? E ainda mais quando você tem que começar a arrumar a novela, que passa, que vai passando errinho de continuidade ali fácil. Essa cena é ouro. Vamos tentar enumerar alguns destaques de atuação, por exemplo. Larissa, você que está aí no nosso canto esquerdo, você tem algum destaque da novela? Gosto muito do Juan Paiva, acho que ele fez um belo João Pedro. E faz ainda, um dos poucos atores que eu vejo na novela, ao longo da novela, igual a cena em que ele vai falar que o pai dele não vai andar mais, tipo, ele tá vivo e tal, ele consegue trazer uma emoção, assim, que já tá um pouco diferente daquela emoção que a gente vê, sei lá, no Ravi, de Um Lugar ao Sol. Muita gente fala, tá muito parecido. Agora eu vejo que ele consegue uma emoção que é do João Pedro, não é uma emoção de outros personagens. Isso eu acho incrível, assim, ele é um dos grandes atores que a gente tem. A Juliana Paz, que fez só um pouquinho ali, mas ela tá muito bem também, né, como a Jacutinga, nas duas fases, mais jovem, mas gosto da Júlia Buscati também, como a Sandra, acho que é uma atriz que tá mostrando bem ao que veio, assim. A Sophie Charlotte estava bem como Eliana, embora a história dela eu acho que não grandes coisas, assim. Matheus Nastergalli chegou uma hora que me irritou um pouco, aquele monte de falar com a câmera, de quebrar a terceira parede. Eu acho ele ótimo, mas eu acho que
que começaram a abusar, tipo, num dos últimos capítulos que eu vi, tipo, ele tava contando a história pra gente, narrando, já virou uma coisa super exagerada, assim, quase. É que vira o que irritou na internet, né? Então aí tem que ter repercussão, né? Eu gostei muito do Matheus nessa novela. Assim, concordo que quando você tem um exagero, né? Mas eu gosto quando quebra essa parede e você conversa em casa, assim, sabe? Você ele faz muito sacode. bem, né? Ele faz muito bem. Ele é muito bem. Eu concordo com todas as suas indicações aí, mas eu até fiz minha colinha aqui, ó, porque eu acho que a Edivana Carvalho, que faz a Inácia, maravilhosa. Sim, perfeito, né? sim. Ela tá maravilhosa, o envelhecimento dela, né? Quando você olha assim, você fala, caramba, meu, olha onde chega a atriz, né? Qual é a entrega ali? Gosto muito, muito dela. E a Teresa Morena também, eu acho que é um papel tão delicado, tão difícil de fazer. Jackson Antunes, dentro do que ofereceram para ele ali também, ele entrega esse homem dali que você vê. E eu sei que eu vou gerar polêmica. Mas eu gostei tanto do Rodrigo Simas Isso, eu ia falar dele também. Eu gostei dele. Eu acho que ele trouxe toda essa história daquele homem dividido, apaixonado, que não compreendia o que era uma mulher trans, que aquilo mexia com a sexualidade dele, mas ao mesmo tempo era o sentimento dele, o medo do pai, assim, sabe? Eu acho que ele trouxe tanta verdade ali naquele personagem, eu gostei dele. É injusto ficar em terceiro, porque eu ia citar todos esses nomes. Achei a Júlia Buscati muito boa. Eu gosto do Rodrigo Simas. Juan Paiva está muito bom. A gente brinca que ele faz muito papel de pessoa sofredora, muito bem, mas ele consegue fazer umas pessoas sofredoras diferentes. Ele sofrendo em um lugar só era diferente dele sofrendo aqui. Eu acho que ele é muito bom, um dos maiores autores que a gente tem atualmente. E Juliana Paz também estava incrível na rápida participação dela. E eu acho que se é pra trazer um nome diferente aqui, pelo menos. Eu gostei muito da Lucy Alves na novela, nessa última participação que ela tá fazendo. A gente viu ela durante, sei lá, 7 meses de travessia, e ela não conseguia entregar, porque a própria novela não dava recursos para ela fazer alguma coisa, sei lá, mais emocionante. E aqui eu vejo que ela conseguiu fazer muito bem, mesmo muito rápido. A Camila Morgado, eu gosto muito dela, né? E acho que de vez em quando ela passava o tom, mas eu acho que é o problema do texto, né? Agora, isso eu vi lá na Globo nos bastidores. O renascer pro Juan Paiva, o Juan já vinha muito bem avaliado, mas esse foi o divisor de águas na carreira dele, né? Ele entra num outro patamar, fala assim, olha, não é apenas mais um rostinho bonito, mais um ator jovem aí, que não, ele veio com formação. E sabe que eu também acho que divide um pouco a opinião. Vladimir Brich, assim, ele me convenceu como Egídio, gostei de muitas cenas dele, mas eu acho que em alguns momentos também dava mas me convenceu muito como ator, sabe? Ele sai daquele negócio definitivamente, acabou comédia, sabe? Assim, tem mesmo. E esqueci de citar Malu Mader também. Eu gostei do retorno dela. O personagem também não era tão inspirado assim, mas gostei do retorno dela. Era uma atriz que estava fazendo falta, então achei legal aparecer na novela. Eu acho que a volta da Malu Mader foi um negócio para quebrar, porque assim, a Malu Mader foi a primeira atriz, né, a entrar nesse esquema de contrato por obra, né? Ela tinha um contrato e a Globo não renovou com ela lá atrás porque ela tinha muita recusa de novela, tal. Então, a partir dali, talvez eu acho que ela tenha sido usado meio como exemplo, né? Pra falar, ó, não dá para ficar recusando. Depois foi Cláudia Abreu, depois vieram algumas outras ali, né? Mas quando ela volta, mostra essa força de que assim, ela é uma atriz de uma geração que o público se envolvia, né? Que ela sabe conquistar esse público. Hoje você tem grandes atrizes, mas que elas são blasezinhas, não conquistam, né? E quando você está num veículo como a televisão, né? Ou no cinema nos Estados Unidos, você é a grande estrela, você tem que entregar esse negócio. Por mais que seja reservada, a Malu é extremamente reservada, mas ela entrega esse lugar da grande estrela. E eu acho que ela não fez uma interpretação muito diferente do que ela sempre fez. Ela fez o caminho dela, você via a Malu ali, né? Mas só de voltar, mexeu com a novela. Não é à toa que teus filhos te admiram tanto. Antes da gente continuar esse papinho com o Vanucci, nós temos que falar do nosso clube de membros, que é a forma como vocês ajudam a manter esse canal. Porque com o apoio de vocês, a gente consegue aqui bancar toda essa estrutura e se dedicar aqui a esse projeto que a gente gosta tanto e a gente espera que vocês gostem também.
nós temos 2 planos diferentes. Tem o nosso plano mais acessível, que é o plano Valsir, que por R$5 por mês você ganha acesso aos vídeos com antecedência, você tem stickers para usar nos comentários e também você pode participar todo final de mês da gravação do jornal Coisa de TV. Você participa com comentários, vê nossos erros. A gente sempre tá conversando com as pessoas depois da gravação, é divertido. E se você fizer parte do plano Maneco, que é um plano um pouquinho mais caro, mas tem muito mais vantagens, você ganha todas as vantagens do plano Valsir, mais 2 vídeos extras por mês, vídeo que a gente faz react. A gente fez aí um react aos melhores momentos de Silvio Santos. Silvio Santos, né, constrangendo algumas personalidades da mídia, não é mesmo? Também você pode participar de algumas gravações que a gente faz em formato de live, tanto a gravação do jornal, mas também gravação de vídeo. A gente grava alguns vídeos em formato de live, depois solta eles editados no canal para todo mundo. E você pode fazer parte agora do nosso grupo de Telegram, onde a gente fica ali fofocando um pouco com os membros. Enquanto você fizer parte do Plano Maneco, você faz parte do nosso grupo. Então dá uma olhada aí, que são várias vantagens, e os membros dizem que gostam, então a gente vai acreditar nele. E se você já for membro e quer saber mais sobre esse grupo do Telegram, não se esquece que lá na aba Comunidades está o link que é exclusivo para vocês do Plano Maneco. Aqui nesse canal, muita gente xinga a gente falando que a gente só sabe falar mal das coisas. E a gente ficou aqui meia hora falando bem de Renascer, a gente tem que esculhambar um pouquinho. Quem vocês acham que não estava tão bem assim? Eu não me convenceu muito o Marcos Palmeira, eu já falei, e os outros 2 filhos do Zé Leôncio, o Marcelo Melo Jr., e eu vou esquecer o nome do outro ator. Renan Monteiro. Isso, Renan Monteiro. Não me convenceram ali, tanto na briga com o pai, quanto no... O relacionamento com a Buba também não me fez. O Marcelo Melo Jr. naquele papel ali também do filho mais problemático, não parece que não chegou lá. Eu acho que, na verdade, o filho mais carismático era o Venâncio, que era o Rodrigo Simas, e ele morreu. Então isso também fez com que a história ficasse um pouco mais chata ali naquele núcleo principal. Eu acho que, assim, o meu grande problema ali foi isso, assim... O Irandir Santos, eu acho ele um grande ator. Eu acho que teve um problema ali de talvez de adaptação de personagem que pra agora não funcionou tão bem. Mas eu não acho que ele foi mal, assim. Tipo, não dá pra você olhar o Irandir Santos atuando e falar, nossa, ele está mal. Ele não tá mal, né? É difícil, assim. Então, assim, eu acho que eu tive mais problema ali com esse núcleo principal de Zé Inocêncio e 2 filhos ali. Eu concordo com você. Eu acho que o Marcelo Melo Jr., eu gosto dele como ator. Eu também gosto. Ele traz umas coisas diferentes, né? Mas eu achei que não entrou nesse personagem, né? O Renan já no Zé Augusto, talvez por ele ser mais contido e tal ali, foi. Mas também, assim, eu acho que aí é construção da história. Os personagens não são cativantes. Eles não são... Né? Eram os filhos que estavam longe, não é a história que está sendo contada. Né? Tem muito disso. Eu acho que às vezes você peca numa novela, você tenha... Eu se fosse ator, né, e o Manuel Carlos me chamasse para uma novela, eu não aceitaria, porque não vai ter papel masculino forte, que você entregue bem, né? E a mesma coisa o Benedito, ele foca muito na história, né? Assim, ele é muito cortado ali. Então, assim, se não é entre o pai e o filho, os outros filhos, os irmãos não vão funcionar muito bem, assim, vão ter um papel menor, sabe? Um brilho menor, né? Uma história menor. A Sophie Charlotte também, eu acho que ela podia ter entregue mais. Eu acho que ficou muito naquela gostosona da mulher traída, da coisa, né? Eu acho que agora, na reta final, que ela entrega um pouquinho melhor. O começo eu achei bem... Mas também eu acho que é personagem, sabe? Mas eu acho que... E é difícil ela se repetir, mas eu acho que ela se repetiu. Ela buscou algumas coisas que eu já vi em outras novelas. Acho que meus 2 nomes negativos que eu queria destacar... Primeiro, eu já não gosto de... Não tem nenhum personagem na novela, em geral, que me atraia simpatia ou torcida. Então... acabou sendo uma novela indiferente. Mas dos personagens que a gente tem, queria destacar que eu acho que o Marcos Palmeira talvez não tenha sido a melhor escolha para fazer o seu Zé Inocêncio. E também eu não gostei da interpretação da Camila Morgado. Sempre que ela aparecia, me incomodava muito. Eu achava que parecia que ela estava fazendo uma paródia, um esquete de humor, não sei, não consegui comprar, parecia muito destoante do resto. Tava muito caricato, né? Eu acho que para fazer aquela, quero fazer uma crítica, né? Porque você tem
assim, tinha um pastor ali que trazia uma história, uma vivência religiosa muito bonita, né, de como ele fazia ali, e ela fazia aquela coisa que todo mundo quer acabar com isso, né, que é o caricato do evangélico, que Jesus e não sei o que lá, né, Jesus me livre, olha o fogo do... Não, acho que ali o tom passava um pouco. E olha que ela é uma excelente atriz, eu gosto dela, mas esse daí não foi um papel que ajudou, não. Mas aí eu acho que talvez também possa ter um pouquinho de culpa da direção, né? Eu sempre acho, vou dar o exemplo de Elas por Elas, né? Todo mundo vira e fala assim, mas Elas por Elas estava muito ruim e tal, os autores, quem escolheu o tom da comédia foi a diretora, a Maura Malte, né? Que gosta daquela comédia rasgada que não funcionou ali. Então eu acho que muitas vezes, se você tem um diretor que chega lá e fala, Camila, eu acho que esse tom está exagerado. Você pode usar os termos evangélicos e tal, mas não é essa carolona, não é, calma, aí vai menos, né? Diminui o tom. Eu acho que aí é um papel do diretor também. Ela até falou, né, Ana Maria, que ela tinha pegado essas expressões, que ela conversou com uma manicure dela, que sabia todas as expressões do público evangélico, assim, e tal, que ela usou isso na personagem. Eu acho que podia ter usado as expressões, nenhum problema, eu acho que elas cabiam ali. Eu acho que o problema mesmo foi um problema de tom, e principalmente às vezes quando ela tava falando com outro personagem, ficava fora, né, porque não era o tom da novela, necessariamente. Eu acho que era uma coisa de acertar mesmo, a direção podia ter resolvido isso. Mas, em compensação, tem uma cena dela, que aí ela tá perfeita na cena, tá ela e o Matheus, que é um dia depois, que é na manhã seguinte, que eles tiveram lá uma noite mais provocativa lá. E aí eles sentam na mesa do café e ele começa a falar, né? E tem a terceira personagem, que eu não lembro quem é que tá ali junto, né? Porque o diálogo deles é muito bom, e o que eu gravei foi o diálogo deles, né? Que eles começam a fazer o jogo porque ela não quer falar da noite, não quer que ninguém saiba da noite passada, porque é pecado. Né? Ao mesmo tempo, ele teve uma noite muito boa, e ele quer falar. E ela fala, não, então come uma mentirinha, né? Que é o biscoito. Come essa mentirinha, né? Mas ali o Matheus, nessa cena, tava maravilhoso. Por isso que eu acho que em novela, às vezes tem coisa que é muito ruim, mas você fala assim, pô, dentro dessa coisa ruim tem momentos bons. E, dito tudo isso, a gente quer mais remakes de Benedito Rui Barbosa? A gente pode esperar aí por um Rei do Gado, talvez? O público vai aceitar? Um Terra Nostra, talvez? Nossa. Vocês têm alguma... Eu vou falar um negócio. Eu sou suspeito. Tem alguns autores que eu gosto muito. Qualquer coisa da Ivani Ribeiro, se falar, vamos ter um remake, se for um adaptador muito bom, tô assistindo, porque ela entregava coisas. Óbvio que tem que trazer para os dias atuais, porque a Ivani morreu 90 ali, né? Então você tem muita coisa ali que você tem que atualizar. Eu sou fã de Ivani, sou fã de Silvio de Abreu, sou fã do Benedito Rui Barbosa. Todos eles vão ter erros, vão ter derrapadas, mas eles fazem um Gilberto Braga, e tem coisas do Agnaldo Silva que estão ali entre os meus preferidos. Fora Dias Gomes, que eu acho que esse está num outro patamar por causa das questões políticas que ele trazia para a novela. Então eu acho que daria para fazer um Rei do Gado, sim, daria para fazer um Terra Nostra de novo, porém não pode ser o Bruno adaptando e não pode ser uma novela com 200 e tantos capítulos. Sim. Eu faria um Rei do Gado compacto, bem compacto mesmo, sabe? Fazer uma experiência de 60, de 100 capítulos no máximo, e Terra Nostra também. Porque foram novelas, acho que Rei do Gado nem tanto, mas Terra Nostra, você sente umas barrigas quando você... Muito. Terra Nostra tem uma barriga grande. Se você tirar todas essas barrigas e concentrar, você tem histórias ali maravilhosas. Ou talvez até fazer de uma e de outra o remake só da primeira fase. Que aí quando você pega a primeira fase, é maravilhoso. É maravilhoso. Dá para fazer ali uma super série, uma novela compacta muito boa. Muito boa. Mas eu acho que a TV vai precisar discutir muito o que é o remake, né? Como que... Porque aí vocês vão falar assim, mas Televisa faz remake, todo mundo tá fazendo remake, cinema faz remake, todo mundo... Mas eu acho que assim, é fazer a releitura, né, daquela obra. Não dá para você pegar
E não estou dizendo que o Bruno fez isso, mas ele mesmo falou, né, que o trabalho estava muito fácil, porque tinha coisa que ele não precisava mudar ali, né, ele só estava atualizando. Mas eu acho que é você pegar. E também não dá para ser que nem Elas por Elas, de você descaracterizar demais a história. Você vai ter história que vai funcionar com remake, vai ter história, mas tem que ser uma inspirada em, não copiada de. Aí talvez. Eu acho que é importante isso de não ser o Bruno, porque ele tá muito próximo do Benedito, e o Benedito influencia, seja pela figura dele, ou seja diretamente, falando, olha, não quero que faça isso, quero que faça aquilo. Acho importante quando dá um outro olhar. E entender basicamente, assim, a narrativa mudou, o tempo mudou. Então, assim, o que era contemplativo pra gente, 9 minutos de cena, deixa eu olhar, tal, ninguém quer mais, né? O contemplativo hoje são 2 minutos de cena, porque a cena normal tem 45 segundos, e olhe lá, entendeu? Monólogo são 4 linhas, e olhe lá, né? Porque não dá mais para ter aqueles bifões de artistas, né? Então acho que vai ter que se pensar muito nisso, assim, essa geração que vem para escrever, para fazer esses remakes, e até as novelas futuras, podem olhar para Renascer e tirar essa grande lição. Eu acho que Renascer traz essa lição, assim, o tempo virou, né? Então, não que um sucesso lá de trás não vá fazer o mesmo sucesso agora, mas o mundo é outro, a velocidade é outra, o público assiste de uma outra forma. E você acha que Vale Tudo vai conseguir fazer isso? Vai conseguir pegar essa lição e... Tomara que seja simplesmente inspirada em, né? Inspirada em. Mas eu acho que, assim, para Vale Tudo funcionar, ela precisa, a Globo, a Manuela Dias e todos os envolvidos não podem ter medo de cancelamento, né? Então, assim, Odete Roitman vai ter que ser politicamente incorreta, e aí cabe a Manuela Dias achar qual é o ponto que vai ter qual vai ser o personagem que vai trazer a responsabilidade, né, e falar assim, isso que ela faz ali não é adequado para os dias, isso é racismo, isso é homofobia. Mas Odete Roitman, é só você abrir a janela, andar por aí, você encontra um monte de Odete Roitman, né? Ainda mais agora, época política, então surgem as Odete Roitmans por aí, né? Mas a gente vai ter que, quem escrever, quem dirigir, não pode ter medo de cancelamento. Não pode ter medo de cancelamento. Vale Tudo consiga ensinar um pouquinho a gente, né? Chacoalhar de novo e a gente tentar dar passos para melhoria, né? Para cada um olhar ali e falar, nossa, o que eu tenho da Odete Roitman? Né? O que eu tenho ali de racismo, do que eu tenho de gordofobia, de homofobia, de transfobia, de qualquer preconceito que possa ter, para a gente poder mudar. A telenovela tem esse papel, né? Ela tem esse papel. Vanucci, muito obrigado pela sua presença. Diga onde as pessoas podem te encontrar, fala do seu canal. Aqui no YouTube, canal do Vanucci, o @NoPlayNews, mas só botar. Todo mundo fala assim, fica difícil achar você com... Então bota lá, canal do Vanucci no YouTube, achou, ponto. E tem o site canaldovanucci.com.br e minhas redes sociais, @javanucci, em qualquer rede, existente, não existente, futura, não futura. Vamos lá, sei. Não é assim contrato de ator? Contrato de ator agora é assim, não é? Você autoriza para TV aberta, TV fechada, plataforma digital, streaming, e todas as plataformas que forem criadas daqui para frente. Então é isso. Vamos lá conferir, gente, que o Vanucci tem lives ótimas, inclusive nós já participamos lá, né? Foi Precisam muito voltar, hein? Vocês fizeram sucesso, muito sucesso, viu? Precisam voltar lá. Voltaremos. E obrigado a vocês que estão acompanhando. Não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, seguir o Vanucci também nas redes sociais dele, e é isso, né? E conta pra gente o que vocês acharam aí de Renascer, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, qual foram os aspectos positivos, negativos e tudo mais. Então é isso, até mais, gente. Tchau. Tchau.